Eu sou Eduardo Pastor e este é o MX3, teu podcast sobre música, mundo e mudança. Hoje eu tenho a satisfação de entrevistar a mente por trás de um dos maiores festivais autorais desta cidade. É o meu amigo Jimmy Souza. Jimmy, Valeu. satisfação estar aqui contigo. Também. Satisfação também, uma honra, um prazer estar por aqui. E, assim, a gente fica muito feliz de poder transmitir aí essa nova, vamos dizer, nova fase da música autoral de Brasília, do rock autoral brasiliense. E é bom estar passando por aqui e com vocês aí apanhando aí. Há muito tempo a gente já queria trocar esse papo contigo e hoje é especial porque é a semana que vai antecipar o Forba 4, 5, 6 de julho, próximo final de semana. Então, já convida a galera aí, Jimmy, por Isso. favor. Então, galera, a gente está com a quarta edição do Forba. Ele vai acontecer lá no Teatro Sesc Silvio Barbato. Dessa vez a gente ainda vai ter o teatro, a música, a poesia. A gente vai ter duas atrações aí internacionais e uma nacional. A banda Amalur Púrpura, né? Vai vir da Colômbia, direto da Colômbia. Olha aí, cara. Massa, né? A gente vai ter uma banda de São Paulo, que é a banda A Todo Vapor. Também vai estar aqui com a gente para nossa programação. E vamos ter um viés diferente aí, que vai ser uma coisa mais legal. Lançamento de livro dos escritores, né? Os escritores vão lançar livros. Além, vamos continuar com a iniciação poética, abrindo o festival. E uma degustação de vinhos, né? E queijos, direto da vinícola Della Valle e da vinícola Vinhos do Mundo, né? Da empresa Vinhos do Mundo. E além disso, ainda vamos ter uma agregar, né? E uma atração diferente que vai ser o Slam da Quebrada, né? Olha Essa aí. galera nova aí já chegando para contribuir com o Forba e a gente junto aí com essa nova geração, né? Então, rock autoral e poesia, ideias e letras junto, tudo aí. Quarta edição do Quarta Forba, edição. festival multissensorial, não dá pra falar que é só música, porque vai ter slam, vai ter livro, vai ter vinho e vai ter poesia. Meu amigo, este festival aqui, Forba, Festival Ocupa Rock Brasília Autoral. Jimmy, a mente por trás do Forba. Jimmy, conta aí, cara, como é que surgiu essa ideia? Então, essa ideia surgiu do seguinte, né? Começou um pouco aí dos anos 80. Eu sou um artista dos anos 80, né? Um músico, né? E poeta. Desde os anos 80 eu acompanho a cena musical autoral brasiliense, desde quando Legião Urbana, Plebe Ruth saiu aqui da cidade. Você já tinha banda nos anos 80? Eu tinha já? banda, mas eu era novo, né? Os caras já tocavam pra caramba Sim. e era mais, né? Muito velhos, né? E eu tava começando Legal. a era adolescente, mas a gente também tocava bandinha de garagem. Quando eles saíram daqui e ganharam, né? E conseguiram ganhar o Brasil, a gente ficou todo mundo incentivado, né? E não sei se você lembra, naquela época lá, no mundo todo, na década de 80, tava uma fase de mudança muito grande, né? Muito grande. E a cultura tava palpitando. União Soviética caindo. Isso. Muro lá. Aqui no Brasil, a ditadura caindo também. Então a mudança cultural estava fortíssima, né? No mundo todo. Então, vamos dizer, a minha verve artística estava saindo, né? Palpitando mesmo aí, pelas veias, vamos dizer. Desde aquela época eu já fazia música e poesia, né? Só que eu não conseguia gravar, né? Era muito dispendioso, era mais difícil, não era como hoje que a gente consegue ter vários Gravar no recursos celular, né, cara? digitais para a gente poder gravar. A gente tinha que ir para um estúdio mesmo, Sim. uma empresa tinha que chegar e chancelar essa nossa ida, né? Então era complicado, hein? Para um garoto como eu que estava iniciando, tinha até ideia boa, era mais difícil e não tinha tantos recursos, né? Então o que aconteceu? Eu dei um lapso de tempo, uns 10 anos aí, mais ou menos. E lá por mais de 2012 eu lancei um livro que para registrar todas as minhas letras. Ele chama Meu Poema e Minhas Músicas, né, em 2012. Que legal, cara. Com isso, eu fui procurar academias de letras para poder lançar o livro e tudo mais, né? Divulgar o lançamento do livro. Fui para a Academia Taguatinguense de Letras, chancelado pelo nosso escritor e o presidente Gustavo Dourado, né? E ele foi me ajudando com isso, com essa divulgação. Com essa divulgação, o pessoal ficou interessado em saber como é que eram as músicas. Né? Porque continha todas as letras. Lia a poesia, Isso. lia a letra e falava, bom, e o som? Isso. E ali mesmo na capela, ali eu falando, o pessoal, não, você tem que gravar essa música. E aí, mais ou menos em 2018, eu resolvi voltar. Aí gravei primeiro
música que chama Liberdade, que foi a primeira música que eu fiz. Que barato, cara. E foi a música que eu gravei. E o pessoal se amarrou, então foi um sucesso, vamos dizer, né? Pra quem já tinha praticamente desistido, desde a década de 80, e tinha parado de tocar em 10 anos, eu fiquei só arrumando as músicas, né? Uhum. Isso me deu tempo pra arrumar as músicas, pra falar a verdade, né? Que elas ficaram tipo numa incubadora mental e artística, né? Um professor meu chama isso É. de semente de música, semente de Isso. canção. Isso. É, porque ele fala assim, ó, cara, às vezes você guarda uma sementinha lá no fundo do teu cérebro, às vezes ela vai florescer daqui a 20, 30 anos, cara, e você não tem a menor ideia. Então, e ele fala assim, Isso. grava as coisas que tu Isso. compõe, porque uma hora esse trem vai explodir. Isso mesmo. Aí eu tava com essas músicas, as minhas músicas, né? Eu sabia tocar já baixo, violão, guitarra, então eu tinha uma expertise de montar a música, né? E esses lápis que eu fiquei parado, eu fiquei praticamente arrumando elas, moldando, né? Aí em 2012 lancei os livros, mesmo já tinha desistido de gravar, que eu não conseguia, né? Ainda não tinha chegado aí essa evolução digital que tá hoje, né? Sim. Hoje eu consigo gravar no estúdio aí facilmente, né? Tô até gravando o quarto EP, depois vamos chegar lá, né? Vamos lá. Terceiro EP, quer dizer. Então, em 2018 resolvi voltar, depois dessa música, incentivado pelo pessoal, pelos escritores, né? Por isso que os Que escritores bacana, estão cara. comigo. Que bacana. Nessa época eu também estava escrevendo um livro, né? Que eu já estava, vamos dizer, desistindo de lançar música, né? Eu não conseguia. Aí eu falei, então eu vou escrever, que escrever é mais fácil, eu Não lanço. depende de ninguém. Isso, e é mais rápido, mais É. fácil. E aí tava escrevendo, aí lancei um livro e o EP junto, que era o Liberdade, né? Com 6 músicas, consegui entrar no estúdio, consegui gravar já a um preço legal, então consegui gravar as músicas. Lancei o livro também, então começou toda essa revolução artística novamente. Então resolvi fazer o projeto de Jimmy Souza, né? E aí voltei, lancei o livro. Veio a pandemia, né? Com a pandemia a gente ainda teve uma certa dificuldade para dar andamento ao projeto, mas aí no final da pandemia eu consegui lançar um outro EP. Aí com o outro EP, na pandemia eu também estava escrevendo outro livro, eu tive que ficar em casa. Tinha que fazer alguma coisa em casa, né? Acabei lançando de novo um EP e um livro simultaneamente. Começou a virar vamos dizer assim, já uma coisa de praxe do Jimmy Souza, lançamento, né? O homem é uma máquina, gente. Mas não foi planejado, né? E aí, com esse lançamento do EP, que é o Equilíbrio, né? Que foi essas últimas músicas agora, que eu tô lançando até hoje, né? Aí eu comecei a ganhar uma certa notoriedade e comecei a entrar de novo no circuito, né? E fui tentar gravar alguns shows, fui tentar entrar em alguns festivais, algumas coisas assim, era muito difícil. Quando eu comecei a notar uma certa falta de espaço pro rock autoral brasiliense. Você tinha festivais, alguma coisa assim, mas não era aquela coisa, aquela qualidade musical que a gente tinha naquela época, não era o valor que o rock autoral tem, né? E conversando com alguns colegas, eu encontrei alguns colegas das antigas que estavam na estrada até hoje. Aí encontrei um monte, né? Falei, pô, vocês não estão por aqui, não estou voltando, estou aqui para contribuir, me ofereci. E aí a gente começou a planejar uma forma de mudar esse cenário musical artístico da música do rock autoral de Brasília, né? Esses meus colegas, eu falei, ó, cara, eu lancei 2 EPs aí, não consigo tocar em lugar nenhum. Será que a gente não pode fazer um festival, né? Nisso eu tava fazendo projetos paralelos, né, para tentar fomentar os meus EPs. Que aí eu falei, vou fazer um show para mim, né? Mas não era bem assim que a coisa acontecia, mas eu tava fazendo, tentando FAQ, né? Tentando emendas parlamentares, tentando alguns, como é que se fala, patrocínios pelo MINC, né? Mas infelizmente eles não eram bem sucedidos. Mas por coincidência eu já tinha pensado no Sesc, né? Eu fiz uma proposta pro Sesc, só que essa eu mudei. Aí essa eu já pensando na reunião de amigos, na reunião dos amigos que não conseguiam espaço para tocar, eu coloquei que a gente queria fazer um festival só de música autoral, pra gente poder mostrar nossas músicas e reunir os amigos roqueiros. É isso aí, cara. O Sesc aceitou, comprou a ideia, e daí a gente começou a planejar o festival. Só que de 4 bandas, quando eu fui ver, eu não era o único que eu não estava conseguindo lançar música, eu não estava conseguindo espaço. Era uma galera atrás, que quando a gente falou que tinha um espaço no Sesc, que era só para rock autoral, choveu de banda. Rapidinho a gente lotou, a gente conseguiu 20 bandas, né? 20 bandas. Isso foi em 2024. 2024. 2024. Isso, olha lá, eu já vim de 2022, né, que foi o lançamento do Equilíbrio, já, vamos dizer assim,
com obstáculos, né? Vencendo obstáculos. Em 2024, que a gente foi conseguir alguma coisa. Olha só, você 2 anos sem nada, né? E Nadando e morrendo na você praia. vê assim como que é importante. Isso aí é um recado, ó, pra geração nova. Cara, se você não tá encontrando o espaço, faz o espaço, cara. Constrói a festa, É. abre o galpão, bota o som na tomada, Isso. puxa a extensão, Isso. pega microfone, pega amplificador emprestado, faz o show, cara. Faz o Apareça. show. Apareça. Porque quando alguém toma uma iniciativa dessa, que é o que o Jimmy fez, aí você cria uma precipitação, né? Isso. E aí você vê o caldeirão de cultura que as pessoas estão fazendo em casa só esperando uma oportunidade. E 20 bandas, né? 20 bandas apareceram. Mas foi você que foi lá Foi. e abriu a Isso, porta, cara. isso. Então, recadinho do MX3. Não é só pra geração mais nova, não, Jimmy, porque é pra muito marmanjo aí Muito. que tá meio sentadão. Ninguém me Isso. ouve. Só falar, só. Ninguém me convida, ninguém me ouve Isso. minhas músicas, ninguém me convida pra nada. Meu amigo, tá aqui, ó. Olha o exemplo aqui. Vamos nessa. Vamos levantar aí de casa, sair de casa e vamos ganhar aí as ruas e botar o nosso bloco de rock em rua autoral na rua. E isso é legal, que tá no nome do festival, né, Jimmy? Ocupa Brasília, cara. Isso é muito legal. É, muito legal. E de onde é que veio a sacada desse nome aí? Isso, aí como é que é? O Rock Brasília, a gente quando era molecão naquela época lá, a gente deu um apelido pro som que era criado aqui. Que veio depois do Legião, do Plebe Rude, que eles que fizeram, né? Eles são os grandes heróis, vamos dizer, nossos, né? Os nossos grandes heróis que levaram o rock, tiraram o rock and roll. O pessoal não tem noção, pastor, do que é do que era o rock do Brasil, aqui para você poder tocar em mídias aqui no Brasil. Ele era uma caixa preta que ficava enfiada aqui. E como é que fala? Esses donos de gravadoras, tudo mais, e o comércio em geral, que colocava só aquele som que não tem nada a ver, sem conteúdo nenhum, pisava em cima e falava: você só vai sair daqui quando eu quiser. E a gente nunca saía. O Legião Urbana, o Plebe Rude, esse pessoal, o pessoal de São Paulo também lá, né? O pessoal do Rio Grande do Sul, o engenheiro do Havaí, o Ira. O pessoal tirou o rock do Brasil aqui de uma caixa preta e conseguiu colocar no peito e na raça aí para todo o Brasil ver. Então são os nossos heróis, realmente. Senão, acho que de repente a gente nunca teria um rock autoral hoje aqui. É o underground, né? O famoso eles chamavam de underground. underground. Poxa, você ouviu um Legião Urbana num restaurante, num bar, um Plebe Road, era uma coisa quase impossível naquela época. E eles conseguiram, e hoje em dia toca em todo lugar, né? Graças a eles. Enfim. Então o rock brasiliense, né? Naquela época ali, a gente conseguiu tirar ele dessa vamos dizer, dessa caixa preta aí, conseguimos colocar para todo mundo ouvir, né? E a gente apelidou o rock que a gente fazia naquela época, que veio depois. O cara falou, a gente quase todo mundo tinha uma banda, os adolescentes. Você tem uma banda, tem qual som que você leva? A gente, é um som assim meio melódico com uma letra poética, que era uma coisa diferente. Ninguém falava de letra poética naquela época. Aí o que é? Um Rock Brasília. Aí começou isso, um apelido. Então virou um Rock Brasília, que era um rock que foi feito por aqui e tinha umas melodias poéticas, letras poéticas e guitarras melódicas. E aí ficou isso. E aí, mas nesse festival em si, aí a gente já lançou a ideia, porque era eu, mais uma galera antiga, a gente estava no grupo. A gente vai montar um festival então, já que tem 20 bandas. Inclusive ele tem que ser de 3 dias, porque senão não comporta todo mundo. Todo mundo, né? A intenção é que todo mundo toque, nem que seja 2 músicas, porque a gente queria fazer um festival moldado na década de 80. E na década de 80 a gente fazia festival assim. Cada um levava um amplificador, uma bateria, todo mundo juntava, montava equipamento. E a intenção era fazer o colega subir no palco para tocar, para mostrar o seu som. Então a gente falou assim: não, vai tocar todo mundo, mas nem que seja 3, 4 músicas. E é isso que a gente fez. E aí a gente apelidou, a gente falou: vai ser um festival Rock Brasília. E juntando todo mundo do grupo lá, acabou saindo. Aí o Ocupa, ele veio ali vamos dizer assim, das militâncias, vamos dizer assim, que tinham. Na época, uma antiga aí, que a gente chamava, a gente falava, né?
A gente tinha a premissa de falar que tinha que ocupar os espaços, né, públicos ou privados para mostrar arte, né? Uhum. E então a gente chamava de ocupar o espaço. Então surgiu isso. Eu falei, o que que a gente tem que fazer hoje em dia então para a gente conseguir mostrar nosso som? Temos que ocupar o espaço. Então já veio daí, né? Tem que ocupar o espaço com rock, e é um rock Brasília, que é aquele rock mesmo, raiz da década de 80, e tem que ser autoral, que é para a gente poder ter músicas novas. Então ficou isso. Aí ficou o festival ocupa o rock Brasília e tem que ser autoral. Então o festival ocupa o Muito rock massa. Brasília autoral. Sabe essa coisa do Ocupa aí que você falou? É. Me lembra muito uma frase do meu pai, que é meu grande apoiador aí na música. Uhum. Ele fala assim: tem que tocar o trombone, cara. Porque se tu não tocar o trombone, alguém vem e mija em cima. E Isso. aí é uma coisa um pouquinho mais É, assim, mais dura, mas mas é é verdade. o lance. É, Bicho, se você não falar, se você não ocupar com som, inclusive, isso. outra pessoa vai vir e ocupar. E Isso. aí, enfim, é, eu acho que assim, o rock bom, o rock saudável, é aquele rock que é o que você falou, cara, todo mundo toca. Nem que seja 4 músicas. Isso. Não tem assim essas coisas, panelas fechadas, né? Isso. É, Ou então isso. espaços que, pô, não se abrem. Então, isso é importante nessa batalha de ocupar, cara. Porque se a gente não ocupar e sair de casa e ocupar, outras pessoas vão ocupar e provavelmente vão ser as pessoas de sempre que estão lá em cima, Isso, né? isso. Nem sempre é o som, assim, vamos dizer, que tem algum conteúdo, né? Por exemplo, assim, eu bato muito na tecla do pessoal que eu falo, poxa, tem um sertanejo que é bom, mas agora aquele sertanejo universitário realmente não tem conteúdo. Tem algumas coisas que você não consegue, né, realmente digerir. E assim, são enfiados goela abaixo da sociedade e da gente, né? Por exemplo, que não gosta porque rola todo um comércio, né, por trás disso que a gente tem Uma, que engolir, uma infelizmente, né? indústria, né? Uma indústria. Aí a gente tem que engolir. Então tem um sertanejo universitário, por exemplo, que eu acho que não contribui nada pra gente. E tem aquele funk proibidão, que eu sou também totalmente contra, né? Que ali, não, eu vou te contar, ali não tem nada mais ali do que uma pancadão, não tem música mesmo. Já começa daí, né? Que é um pancadão, não tem música, você não vê notas, não vê nada naquilo ali. Aí eu falo assim, ué, então a gente tem que, igual você falou, então a gente tem que começar a ocupar isso aí com uma coisa diferente. E igual você falou, se o rock autoral não tá lá, alguma outra coisa vai estar, né? Você tocou em 2 pontos aí que me cutucam. E aí eu procuro sempre pensar e provocar também outras reflexões. Você tem o sertanejo e tem o funk. É. E um professor meu de filosofia, ele falando, olha, cara, bom, eu tenho para mim que eu respeito a pluralidade de som. E qual que é o ponto a ser examinado? Aquela, aquela cultura, aquele som, aquela música, ela é culturalmente relevante para aquele grupo? E qual é a história Uhum. dele ter chegado ali? E eu fico imaginando assim, o funk, assim como o hip hop, eu acho que eles são movimentos culturalmente relevantes. Uhum. E aí vamos falar também da música caipira, música de É. sertanejo. É, e essa questão de ser culturalmente relevante, porque isso determina também onde você nasceu. Provavelmente as músicas que você escutou até os 20 anos, eu vi um estudo desse, vão ser as músicas que você vai gostar ao longo da vida toda, né? As predominantes. Isso aí não muda muito. Agora, então se você nasceu naquele contexto, você vai gostar muito daquele tipo de som. É. Agora, isso não quer dizer que há disputas e há movimentos hegemônicos na guerra cultural. Uhum. Então, há naturalmente os gêneros que são mais minoritários, porque normalmente não têm acesso a recursos, É. normalmente das culturas marginalizadas. É verdade. E, inclusive, a classe dominante vai falando, isso aí é coisa de rock, é coisa do diabo, né? Já ouvimos muito isso aí. E funkão, Ouvimos não, demais. funkão é coisa dos vagabundo, não sei o quê, né? A É. gente ouve essas coisas. Eu não gosto muito. Mas
independente do meu gosto, assim, qual que é hoje o gênero musical que tem mais acesso a recursos e usa esse acesso para se manter culturalmente hegemônico? E aí eu tô falando de grana pública Lá mesmo, na pública. grana pública. É, E aí, aí que a gente vai ver uma grande é disparidade. isso. Tem muito, 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 muito. E aí você tocou nesse ponto aí. Pois é. Acho que aí abrindo agora a caixinha do sertanejo, acho que merece até um episódio para falar É. sobre isso. É, há esse sertanejo raiz que toca, né, as nossas origens, todo mundo veio Mas, do campo, a gente veio do esses aí são campo. legais. Eles são É, legais. Agora, quando tem uma indústria que vai fazendo um sertanejo sobre qualquer assunto, que é uma coisa assim, uma coisa meio plástica, né? Tum, isso, tum, 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 tum. isso que eu É queria chegar, isso mesmo que você falou. fabricação em série, né? Isso, Daquele filme do Charlie Chaplin. isso, você falou E, tudo e agora. que é pra quê, cara? É pra tocar, fazer assim milhões de streams. Isso, Ela vai espalhar isso, porque as playlists estão todas aí, as é, grandes, elas estão espalhadas pra isso. E talvez aí, Jimmy, fazendo também uma autocrítica, né, do rock. A gente que é do rock. uhum, O rock era culturalmente relevante aí nos anos 80, é. 90 e perdeu. E aí o que que aconteceu? Qual que é a tua opinião aí? Hoje eu acho que é o seguinte, hoje em dia não tem música nova, né? Então eu acho que a música digital tomou um pouco o espaço da criação, né? Hoje em dia você não vê mais assim uma valorização da criação musical, o cara fazer um arpejo, um som ali diferente, né? Que era valorizado nessa época, né? Então o rock hoje em dia ficou muito igual também. Acabou caindo apesar de ser rock, né? Ele caiu muito no mais do mesmo, né? A Sim, mesmice. Aí por isso que a gente está, de certa forma, a galera do rock de Brasília, que a gente está tentando dar um impulsionamento pro rock autoral, né? Que a gente já tem essa consciência que só tendo música autoral a gente vai ter músicas novas, né? E um sim. novo tipo de som. O som ainda é o rock, o som ainda ele vamos dizer, tem o seu valor, mas ele precisa de renovar, né? Então, às vezes, até a pessoa mesmo que ouve o sertanejo, ouve o funk, às vezes ele até ouviu um Legião Urbana, um Plebe Rude, só que aí ele já ouviu aquilo lá de novo, já ouviu aquilo lá de novo, às vezes ele até cansou, né? E às vezes era bom estar uma hora de renovar. Tem coisa nova, Tem né, coisa cara? Tem nova, coisa nova. né? E aí a importância do teu festival É, por mostrar essa contracultura. isso, Porque que eu vejo, né? Esse é um espaço de uma galera que quer falar, isso, tem o que falar isso, e quer mostrar, né? Então, naturalmente, essas bandas mais autorais, elas não vão ter os grandes isso. festivais. Então, essa democracia que você tem ao abrir o Forba para essa galera nova, cara, eu tenho certeza que para muita gente ali é a primeira vez que toca num palco Um palco. que nem o Sesc, né, Isso. cara? Você falou um lance legal agora, porque no primeiro festival veio uma banda, ela falou isso, ela falou, cara, o cara quase chorando. Ele falou assim, e música boa. Não era um cara amador, não, era um Sim. negócio legal. Ele falou, cara, eu nunca toquei num lugar desse aqui. Olha aí, olha a oportunidade que Ele você falou você assim, dá. muito obrigado, muito obrigado. Eu falei, não, isso aqui é nosso mesmo, e a gente tem que usar, por isso que fala o espaço ocupar. Você tem que sair lá da sua garagem e vir pra cá. Ele, não, beleza, muito obrigado. Então, é igual você falou, muitas bandas ali estão tocando a primeira vez. Teve um outro lance legal também, um outro comentário, né? Uma outra observação que me falaram também. Falaram assim, nossa, tem muitas bandas novas mesmo em Brasília. Tem banda aqui que eu só ouvi no seu festival. Olha aí. A descoberta de novas bandas, tá vendo? O pessoal do rock. Falou assim, nossa, banda legal, agora é a primeira vez que eu vi, era no festival, né, o Forba. Eu falei, legal. Falei, isso aqui é pra gente mesmo. Assim, mas a gente tem também que colocar que o festival ele não é assim só o Jimmy, né? Ele é um festival que ele agrega todas as bandas, né? A união dos músicos. Legal. Ele é feito de músico para músico. Tanto que no grupo da gente lá, você vai ver depois, a gente conversa sobre isso, a gente vai se ajuda mutuamente, né? Então chegou no momento de união, realmente. Então o festival também ele chegou no momento de união das bandas. O pessoal deixou um pouco o ego de lado e todo mundo está se unindo para construir um novo cenário pro rock, né? Massa. Então tá massa isso aí. Então é um movimento que vai ganhar, né? E não sou eu sozinho, é todo mundo e todo mundo ganha com isso, ganha espaço, ganha, vamos dizer,
notoriedade, né? No cenário musical, e eu acho que a abundância começa daí, daqui um dia a gente vai ter vamos dizer assim, um grande número de bandas em cada cidade aí, e o rock tomando um lugar na sociedade de novo, né? Porque o rock, como dizer, por enquanto ele tá meio marginal, né? Igual a gente tava falando, né? Exato. Ele tá muito mais do mesmo, acaba que não tem mudança, então não tem. Inclusive, você falou isso aí, eu até queria até tocar no assunto, né? O interessante é que o festival já tá ganhando, né? Os espaços, né? E a gente tá chegando numa fase, ele tá indo, tá dando certo. Aí agora tá chegando numa fase que eu tava até falando com o pessoal aqui no grupo, alguns, né? Que a gente agora tem que começar a alcançar essa galera aí, que é o público mesmo, o povão. A gente, assim, os roqueiros, os músicos já estão inteirados Tá todo mundo engajado, né? engajado, mas agora a gente tem que expandir ele. Então é divulgar e chegar nas massas onde o rock não está chegando, onde está chegando só o som, Onde só chega o outro os som. outros som. É isso, cara, é isso. Aí a gente chegar lá, porque não adianta a gente também ficar só na nossa bolha. É, E aí é um pouquinho de cada um fazendo um pouquinho aqui, divulgando, panfletando e mostrando o som. Daqui a pouco você vai estar ouvindo um som aí, às vezes, num barzinho, né? é Diferente. isso. Eu conversei com um colega também, ele é músico, né? Ele até falou, cara, eu fui ouvir um som aqui lá fora. Aí o pessoal falou que lá em Brasília tinha virado a cidade do sertanejo, né? Tal. Eu falei, não, é. Eu falei, tá bom. Ele falou assim, porque você lembra que antigamente, e realmente era, a gente ouvia muito MPB e rock nos barzinhos. E era Olha verdade. aí, cara. Né, quando você saía para um barzinho, você ia passando do MPB ali pro Djavan, Caetano, aí depois você ia pesando, ia pro Legião, Mudou, e mudou. ainda. E depois eu também rolava até essas músicas aí, um sertanejo, um hip hop e tal, pronto, beleza. Mas agora tá sendo só um lado B mesmo e acabou, né? Então a gente quer alcançar esse povo e dividir de novo a fatia aí, né? Então a gente quer ter o lado A também, que seria o rock, né? O brasileiro do Brasil, o New Rock Brasil. E com as outras vertentes juntos também, mas agora por enquanto a gente está alheio, né? Então agora a nova fase do projeto é essa, agora é alcançar as novas massas aí, chegar mais longe um pouco. Legal, cara. E essa autocrítica aí que você propõe, eu acho que é muito importante. É, eu gosto muito de um jornalista, que é provocador, né? E ele fala assim, e aí vale um pouco de olhar, inclusive, o que que deu certo no sertanejo. Uhum. E ele fala assim, cara, se você olha os outros gêneros musicais, o axé talvez tenha essa experiência, mas o rock talvez deixou de ter. Uhum. Aquela galera que se ajudava lá nos anos 90. Né? E ele fala assim, olha, cara, e ele tem estudado, a galera do sertanejo, a primeira coisa que eles fazem, cara, eles se ajudam. Eles Isso. se ajudam. Isso Cara, aí é. o que tá no degrau de cima, pega a mão do degrau de Uhum. baixo, Isso. vem gravar uma música comigo, vem abrir meu show. Isso. E aí, cara, eles vão fazendo um cross, que eles chamam de um cruzamento de Uhum. públicos. Uhum. Então, assim, em vez de ficar numa mentalidade de competição, Uhum. fala assim, esse público é meu. Uhum. Eles falam, não, cara, esse público é É. nosso, Isso. é do gênero, Isso. é do gênero sertanejo. Então quem ouve minha música vai escutar a tua também, e você vai Isso. tocar no meu show, você vai fazer um feat. E os caras conseguem, sabe o que com isso? Uma renovação do padrão. Igual nunca vai ficar só no Chitãozinho e Chororó. Sempre vai ter um chegando mais novo, um chegando mais novo. No Uma nosso roda. caso, que o nosso caso, por enquanto, tá o quê? Parado. No É, Playboy Hood, Legião Urbana, que seja o Ira lá para São Paulo, então. Aí já tá faltando isso. Né? Esse festival dá para começar a fazer isso, apesar do pessoal um Plebe Hood, um Legião Urbana da vida, não conseguir ainda, né, fazer isso que eles fazem de puxar a gente, mas a gente pode ir sozinho, mas com a renovação, né, do festival. já faz com uma outra cabeça. Isso, aí a gente já consegue fazer então essa mudança de cenário e incluir inserir, né, novos, vamos dizer assim, novas bandas, né, pessoal novo aí já no Exatamente. cenário do rock. Que é o que você tá fazendo, cara. Parabéns pelo Vai dar trabalho. certo. Parabéns. Jimmy, mais Uhum. uma chamada aí pra galera. Quarta edição do Forba, 456. Pessoal, então convido vocês aí, vai ser muito massa. Como eu já te falei, a gente tem duas bandas aí de fora, uma banda internacional, a Maluco Púrpura, toca com rock massa, banda de São Paulo, Todo Vapor, e a gente vai ter várias bandas aí autorais de Brasília. A gente vai ter banda lá em Chatel Amazing,
Vai ter o DIF e bandas assim já premiadas aí no cenário nacional, legais, né? A gente vai ter a banda Mofo, banda que já cantou aí tocou, né, no Capital Moto Week, e tem várias outras bandas massa lá. Eu vou estar tocando lá, Olha vai aí. lá me prestigiar. Então espero você, vai ser um lance legal, vai ter degustação de vinhos, vai ter teatro no sábado, vai ter o pessoal de slam no domingo, né? Então, vai ser, os escritores estarão lá no saguão, recebendo todo mundo, dialogando, conversando e fazendo uma inserção poética sempre que possível. Então, vai ser um lance muito legal, vai ser um fim de semana cultural imperdível. Espero vocês. Sai de casa, ocupa a rua, ocupa o som com cultura. É isso aí, É isso Jimmy. aí. Massa demais, Valeu, cara. Massa demais. Às vezes é uma honra estar por aqui. Muito bom. A honra foi nossa, seja sempre bem-vindo. São também programas como esse aqui também que apoiam, né, assino autoral e que conseguem a gente dar continuidade ao trabalho que a gente está fazendo. Graças a vocês também. Vocês também contribuem. Valeu, Obrigado. cara. Esse vamos ocupar. Vamos ocupar o som. Bora. Este é o MX3, teu podcast sobre música, mundo e mudança. Nessa entrevista aqui, iluminante, com Jimmy de Souza. Vai lá pro Forba. Te vejo lá.